A paz do Senhor, vamos continuar falando sobre o último vídeo. Estávamos lendo 1 Coríntios capítulo 13. Para entender isso que eu estou falando, comece a assistir os vídeos anteriores a esse. Então, aqui no versículo 3, nós estávamos analisando a segunda parte do versículo. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. O que significa essa expressão? Pode ser que significa vários sentidos, vários pensamentos. Por exemplo, Jesus está me dando uma dica agora. Por exemplo, esta frase, esta oração, este versículo, neste ponto, está dizendo que entregar o corpo para ser queimado significa fazer obras. Por exemplo, a pessoa que se dedica muito dentro da igreja, que faz assim muitos trabalhos, muitos serviços, muitas missões, ele está se sacrificando, sacrificando para fazer a obra de Deus e de Jesus Cristo no mundo cristão. Mas se é uma pessoa que tem um interesse escuso, que tem por detrás desta ação de graça, desta boa obra, um pensamento individualista, ele quer ganhar dinheiro, mas ele não quer revelar a intenção, o pensamento do seu coração. Então, aqui no texto está escrito na terceira parte que se essa pessoa não tiver amor, nada disso será aproveitado. É isso que está escrito neste versículo. Porque como eu já vinha falando nos outros vídeos, este capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, ele é muito importantíssimo, porque nós estamos encaixando um pensamento para provar que o homem, as pessoas, o cristão, o fiel, o crente que está dentro da igreja, ele está sendo avaliado por Deus e Jesus. Porque se a obra dele for uma obra morta, se for um arrependimento de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 6, nada disso se aproveita, porque ele não se transformou em um anjo de luz, um santo, ele não é perfeito. Então nós estamos fazendo um raio-x. Eu estou mostrando como a gente identifica um homem da igreja de Deus, Pai, do Deus Filho, se ele tem as virtudes, se ele tem as condições virtuais, morais e éticas de assumir um cargo dentro da igreja que possa estabelecer um reinado, um evangelho puro, verdadeiro, sem utilizar recursos mundanos, dinheiro, dízimo, práticas obsoletas que Jesus já eliminou, que é jejuar, que é fazer obras dentro da igreja, fazer cultos prolongados, muito grandes, porque está escrito no Antigo Testamento que os judeus israelitas faziam solenidades muito grandes e o Deus Pai ele já estava entediado com sacrifícios de holocaustos que estes povos faziam. E hoje em dia também Jesus Cristo ele já está saturado já com estas práticas, porque o cristão
ele tem que ser um cristão perfeito, ele tem que sair do mundo, ele não pode viver os dois mundos. Então é isto que está escrito aqui, por exemplo, no versículo 3. Paulo está identificando como o cristão ele tem que proceder para depois no versículo 4, 5, 6, 7 e assim por diante, do capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, explicar o que significa amor. O que está faltando para o cristão é amor hoje em dia, porque o cristão pratica muitas obras, mas não são obras da fé. Existe só um versículo que coloca a palavra obras e fé no mesmo versículo, no mesmo contexto, no mesmo conteúdo. Pelo menos que eu me lembre. Eu não me lembro onde está agora, mas eu já li. Está aqui nos evangelhos de Paulo, Pedro, talvez. Pedro acho que não, mas está no evangelhos de Paulo. Falando sobre obra e fé ao mesmo tempo. Está logo no começo de um capítulo, só que eu não me lembro qual livro que é. Então, vamos agora então falar o que significa amor. Amor significa, vamos usar por exemplo o exemplo do versículo 4. O amor é sofredor. Aqui Paulo está ensinando o que significa amor agora. O amor é sofredor, é benigno, que faz o bem. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Então, estas são as qualidades do amor. Para você ser uma pessoa amorosa, você tem que sofrer. Por isso que você tem que vender tudo que você tem, entregar aos pobres e seguir Jesus Cristo. Que nem Jesus fez, ele sofreu na cruz, no madeiro. Ele não conquistou bens materiais igual os líderes religiosos de todas as religiões do mundo. Eles são ricos. Então, como que eles podem ser homens de Jesus Cristo se eles não são sofredor, porque eles vivem igual reis aqui na terra? Ah, mas sacerdote, você é rei? Eu sou rei, mas eu sou rei do cristianismo dos pobres, não do cristianismo. Eu sou rei do cristianismo dos pobres, verdadeiro, não rei do cristianismo dos ricos falsos, como nós estamos falando aqui. Então, se eu tenho alguma coisa, se eu estou vivendo, porque o justo ele viverá pela fé. Então, eu só tenho alguma coisa para mim se manter para o meu sustento de vida, só isso. Agora, esses não. Esses têm porte de reis do mundo. Eles são reis mundanos, disfarçados de reis cristãos, pobres, sacerdotais, verdadeiros. Eles são falsos. Só que eles se incorporam de seres de luzes, mas eles são seres de trevas, de escuridão. E daí todo mundo pensa que eles são homens de Deus, por causa do tipo de vida que eles vivem. É isso que está querendo dizer aqui, ó. Preste atenção. Para a gente identificar quem é verdadeiro e quem é falso, o verdadeiro tem que ser sofredor, tem que fazer o bem. Não vou entrar em detalhes. Não pode ser invejoso. Essas pessoas que são falsas, igual o fariseu, que nós estamos falando, ele é falso, elas são falsas. E o amor não trata com leviandade.
Então, e também não ser ensoberbece. Então, eu estava falando nos vídeos bem anteriores, quando eu comecei essa sequência de vídeos mais curtos, falando sobre como a igreja vai se comportar para mostrar estas qualidades que eu falei agora. Então, a gente vai continuar fazendo esses procedimentos que eu estava fazendo. Então, eu vou começar a falar sobre a questão do trabalho de criar animais de gado de leite para fazer o descarte para produzir carne e leite, que seria o gado, né? Então aqui vamos começar um curso e no decorrer da série de vídeos, no curso dos vídeos e no curso dos trabalhos, nós vamos fazer aqui o estudo didático. Então vamos começar a falar sobre formação de pastagens. E eu vou colocando os links dentro da descrição dos vídeos em ordem de partes. Então vamos começar a fazer o curso. Eu vou tentar fazer um curso primeiro para depois começar a fazer outros. E depois ir juntando as ideias e ensinar como fazer para criar gado de corte para o cristão poder trabalhar com uma alternativa para ele mesmo produzir seu próprio alimento. Então nós vamos fazer um curso, um trabalho teórico voltado para o ensinamento da área de agropecuária. Porque o cristão ele tem que ser autoindependente e autossuficiente, para não ficar dependendo dessas religiões que nós estamos revelando a face oculta desses sistemas religiosos. Então vamos começar aqui, formação de pastagens. Vamos começar com este curso, que está na área de pastagens e alimentação animal, para a gente saber como é que a gente cria um animal de porte grande, como a vaca, que produz o gado que produz o leite. Então vamos começar aqui, depois eu vou continuar na sequência. Vamos começar aqui o primeiro tema: situação das pastagens no Brasil. A produção animal na América Central, sobretudo na região dos Cerrados do Brasil, é realizada principalmente sob pastejo direto, em pastagens tropicais cultivadas e introduzidas da África. Então esse estudo ele vai ser muito, muito bom, muito importante. Ele é muito incrível, porque a gente da igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, a gente que é cristão, a gente que é povo de Deus, a gente que é crente, a gente que é fiel, nós vamos criar um parque de alimentação, vamos criar uma estrutura, vamos criar uma instituição de produção de alimentos conforme Deus e Jesus quer que o cristão faça. Não vamos mais viver dependendo do sistema do mundo, das pessoas que estão de fora do reino de Deus, porque nós já herdamos o reino de Deus. Nós já estamos com o Espírito Santo.
O céu, ele já desceu. O céu está dentro da gente. Nós só estamos esperando a finalização, a concretização dos tempos. Porque nós já entramos no reinado. O cristão, ele tem que ser rei, sacerdote, profeta e mestre, e ter outras qualidades. Então, nós temos que viver fora do mundo. Então, aqui, o que foi lido agora, vamos explicar. Eu vou tentar explicar para o povo de Deus. Então, nós vamos começar a trabalhar com produção animal. E aqui nós citamos a questão da América Central. A América Central não é aquela região que fica entre a América do Norte e a América do Sul, neste caso. Aqui está falando mais sobre o território do Brasil. Está falando no lugar específico, que é os Cerrados. Então, o pastejo das pastagens tropicais que são cultivadas e introduzidas, que vieram da África, são pastejos diretos. Estas pastagens que são formadas aqui no Brasil. Então, no Brasil, o total de pastagens cultivadas e nativas, existem 2 tipos de pastagens. Aquela que o homem cultiva, que é essas que foram introduzidas, vindas da África, e as nativas, estas que Deus, ele mesmo cultivou. Porque antigamente, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, deixa eu ir até lá para ver o versículo que está escrito. Está aqui. No livro de Gênesis, deixa eu pegar aqui. É um dado muito importante agora, que faz referência com o estudo bíblico também. Deixa eu ver aqui. Para compor e completar esta ideia, este pensamento que eu tive agora, porque nos primeiros capítulos de Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, no livro de Gênesis, capítulo 2, está escrito isso, que Deus plantou a pastagem nativa. Vou provar agora, no capítulo 2, porque está escrito assim, no versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque a minha Bíblia está rasgada, então eu não estou conseguindo ver qual que é a palavra, mas acho que é porque ainda, é isso mesmo, preste atenção nesta palavra ainda, porque ainda o Senhor, com S maiúsculo, Deus, com D maiúsculo, é Senhor Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem
para lavrar a terra. Está vendo? Foi Deus que plantou as sementes nativas. Mas só que ainda não tinha surgido a chuva. Nesta parte dos acontecimentos que nós estamos lendo em Gênesis capítulo 2. Mas agora Deus providenciou a chuva. Só que um fator importante é que sem árvore não existe chuva. Então por isso que Deus criou a árvore e depois passou-se a chover. Então, esta pastagem nativa veio desta origem que eu acabei de revelar. Então, continuando, as pastagens nativas e cultivadas, elas ocupam um espaço de 180 milhões de hectares aqui no Brasil. 180 milhões de hectares. E desse total, agora são estatísticas que nós estamos falando. Para terminar o vídeo desta primeira parte. Para eu poder começar depois o vídeo da segunda parte. Para a gente começar este curso. Vamos seguir agora falando somente do curso de formação de pastagens. Depois nós vamos fazer os outros cursos e eu vou ligando um assunto no outro para passar o entendimento, o conhecimento do plano, do processo, do procedimento que eu vou montar para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então são revelações que vão ser anunciadas com o decorrer do tempo, através dos vídeos. Então, a região dos Cerrados ocupa cerca de 30 milhões de pastagens cultivadas, com a... Como é que se fala? Com a intervenção humana. Não é intervenção de Deus. É a mão do homem. Que é a mão de Deus. Então, atualmente, estima-se que a região dos Cerrados abrigue 45 a 50 milhões de hectares com pastagens cultivadas. Hoje em dia, essa estatística ela foi feita em 1985. Então, 95, 2005, 2015, mais de 40 anos atrás. Então, atualmente, estima-se que a região dos Cerrados abrigue 45 a 50 milhões de hectares com pastagens cultivadas. Isso há 40 anos atrás. Então, hoje deve ter crescido mais este volume de pastagens cultivadas, das quais aproximadamente 50% encontra-se com algum grau de degradação. Então preste atenção para terminar esta parte da introdução do curso de formação de pastagens. Aqui nós temos que se preocupar com o grau de degradação das pastagens, porque é a pastagem que vai alimentar os nossos animais, e os nossos animais vão alimentar nós, os cristãos, que somos seres humanos. Então, nós vamos tratar a respeito deste assunto, da degradação e do grau que se encontra uma pastagem para a gente poder começar
a cultivar a pastagem para poder criar animais para o nosso rebanho. Então é isso, fique com Deus. Deus abençoe e vamos continuar fazendo os vídeos. Abraço.